Passo a palavra à advogada da acusação, doutora Janaína Conceição, até 6 minutos. Muito obrigada, Excelência. Estou bem mais calma. Bom, começo então nesse clima de São João, cumprimentando novamente a todos e parabenizando a presidência e a relatoria, porque é um trabalho tenso, né? É um trabalho tenso, é um processo importante. E eu cheguei aqui achando que essa delicadeza na forma do presidente conduzir o relator, que poderia de alguma maneira atrasar, e eu percebi o contrário, né? Que essa forma de condução branda, calma, cautelosa, na verdade está favorecendo no sentido de encaminhar os trabalhos, independentemente do resultado. Então eu queria aqui render minhas homenagens, né, nesse dia de São João, ao presidente, ao relator, pela serenidade. Eu acho que a palavra certa, a qualidade maior é essa. Dizer que, muito embora nós tenhamos que evoluir muito no que diz respeito aos estados e aos municípios, senador Wellington, eu concordo com Vossa Excelência, tem que lembrar que no que diz respeito a este caso, há um agravante pelo fato de haver as instituições financeiras federais. Existem muitos crimes a serem apurados e coibidos nas outras instâncias, e tem muitos prefeitos já punidos, e até procedimentos em face de governadores, mas é muito importante destacar isso, porque eu lembro que quando eu vim prestar os esclarecimentos aqui na comissão, muitos senadores disseram, mas tem estado tal, estado... Mas no âmbito federal tem uma situação muito grave, que é a utilização dos bancos públicos, o que fere de maneira, assim, direta os artigos 36 e 38 da Lei de Responsabilidade Fiscal, e, por consequência, a legislação que trata dos crimes de responsabilidade. Essa particularidade, ela não existe nos estados e nos municípios. Aliás, foi para proteger os bancos estaduais que essa lei foi criada, porque na época que a lei foi criada, muitos bancos tinham sido quebrados pela irresponsabilidade fiscal de governadores. Então, acho que esse ponto tem que ser destacado. E esse aspecto torna o nosso caso muito grave, né? Que esse caso sirva como exemplo para um maior rigor na responsabilidade fiscal nas outras instâncias, acho ótimo que seja assim. Mas é importante que essa diferença seja destacada. Eu gostaria também de enfatizar, não sei se o senador já saiu, o senador Lindbergh, a fala do senador Lindbergh foi muito importante quando ele diz que, desde o início, a defesa está dizendo que contou, que levou em consideração a meta proposta. Eu confesso que eu não tinha percebido nas falas da defesa uma confirmação tão clara, né, de que era a meta proposta que estava sendo utilizada como parâmetro. Eu considero isso como uma confissão do crime, porque é justamente isso que a denúncia está apontando, ao lado de todo o problema envolvendo as pedaladas, que são os empréstimos vedados dos bancos públicos, empréstimos esses não contabilizados, que geraram superávit fraudulento. É isso que a acusação está dizendo. Eles baixaram decretos sabendo que o projeto não tinha sido aprovado, que teria todo um trâmite, contando com a meta proposta. Então, na verdade, o depoimento, o testemunho do Dr. Marcos, aliado à fala do senador, com todo respeito, ao meu ver, vem confirmar a denúncia. O que eu vinha entendendo do que falava a defesa até agora era quase como uma não importância. A defesa tentava destacar que a meta não era relevante, que o que importava era a existência de superávit parcial nos órgãos setoriais, ou excesso de arrecadação parcial nos órgãos setoriais. Em vários momentos a defesa disse isso. Olha, não importa a meta, o que interessa é que no órgão setorial tinha superávit ou tinha excesso de arrecadação. Nós entendemos que esse argumento também não se sustenta. Por quê? Porque se fosse assim, se o que importasse era o parcial e não o total, para que existe DRU? Para que existe lei orçamentária? Então, esse argumento já não fazia sentido ao nosso sentir. Porém, agora vem a confirmação de que a denúncia está correta. E, por isso, eu reitero aqui a todos os senadores presentes, a acusação pede que seja julgada procedente.
não só nessa segunda fase de pronúncia, mas também na terceira fase, confirmando o afastamento da senhora presidente. E eu gostaria de fazer uma pergunta para o doutor Marcos. Doutor, o senhor se recorda quando do envio do PLN 5, quando estavam aguardando a aprovação, ou mesmo quando consideraram essa meta proposta, se nesta meta proposta estavam já considerados os empréstimos tomados dos bancos públicos, empréstimos esses que não tinham sido contabilizados no primeiro momento? O senhor lembra se esses empréstimos foram levados em consideração nesta meta proposta no PLN 5? Com a palavra, o senhor Marcos Ferreira, na condição de testemunha, 3 minutos. Obrigado, senador. Obrigado, advogada, pela pergunta. Só para esclarecer, quer dizer, a questão da meta aí, inerente à questão do crédito, a gente só se reportava a questão do crédito estar submetido ao limite vigente. Então, ele estava vigente. Como eu disse anteriormente, inicialmente nas minhas falas, essa questão era tratada por uma outra área da Secretaria, Secretaria de Assuntos Fiscais. Então, eu não saberia, a senhora me desculpa, informar o que estaria sendo considerado, porque o relatório é extenso, né? E, às vezes, a gente consegue ler o relatório, né? Quando você consegue ler uma vez, a gente já tem que... né? Mas eu não saberia dizer para a senhora sobre isso, né? A palavra com a doutora Janaína, 3 minutos. Excelência, a pergunta tem a seguinte finalidade: a situação pode ser ainda mais grave, né? E muitas das participações da senadora Lúcia Vânia vão nesse sentido. A situação pode ser ainda mais grave do que a constatada na denúncia, porque se eles trabalharam com uma meta proposta, e se essa meta proposta sequer levava em consideração os débitos já reconhecidos, conhecidos pelo governo, perante o Banco do Brasil, perante o BNDES, relativamente ao FGTS, com relação à Caixa Econômica Federal, na verdade, até mesmo a meta proposta era fraudulenta, ela era fictícia. Então, isso é importante que fique claro. Um dos pontos levantados pelo senador Wellington tem a ver com um documento que eu destaquei aqui ontem, e eu torno a destacar o documento de número 81, os bancos foram oficiados a fim de mostrarem quais foram os principais beneficiados pelo Plano Safra e, sobretudo, pelo PSI, porque o PSI, a rigor, se destinaria a empresas pequenas, a empresas médias, para comprar maquinário, só que só teve empresa grande beneficiada, né? Empresa grande, inclusive multinacional, que é algo que gera estranheza, e o mais importante, em 2014, a Petrobras ganhou 200 milhões do PSI via BNDES, e em 2015, outros 200 milhões. Né? A dúvida é que fica, por que a Petrobras recebeu dinheiro do PSI via BNDES, sendo uma empresa pública, né? Não precisando comprar maquinário para gerar emprego, que isso era para empresas pequenas, empresas de médio porte? Por quê? Né? E gera uma outra reflexão, haja vista que foi na Petrobras que aconteceu a maior sangria para irrigar, inclusive, a campanha da presidente Dilma. Então, isso é um fato para o qual nós não podemos fechar os olhos. Mas era isso, torno a render as minhas homenagens, agradecer a todos por essa semana. Passo a palavra ao advogado da defesa, doutor Bruno Lemos, até 6 minutos. Senhor presidente, pelo visto a acusação já está usando seu tempo para as alegações finais, já requerendo a condenação. Interessante, espero que seja contado, inclusive, do prazo. Senhor presidente, o uso de metáforas aqui no caso e a infeliz comparação de trânsito tentando popularizar ou tentar se fazer compreensível um complexo crime de responsabilidade inexistente, é o que entende a defesa, né? Está me fazendo lembrar a tentativa de setores punitivistas que vêm gravitando hoje com grande intensidade no globo terrestre e com igual força no Brasil, sempre afeitos à teoria do direito penal do inimigo. O direito penal do autor em detrimento do fato,
criando tipificações insubsistentes por analogia ou por interpretação analógica. E isso eu costumo dizer nas minhas aulas de processo penal para meus alunos. Hoje a acusação é a acusação, hoje os senadores da atual base aliada são senadores da atual base aliada, mas esquecem-se que esse bumerangue perigoso lançado um dia volta nos seus próprios pescoços. E eu torço que isso não aconteça, porque essa flexibilização aqui, dessa tentativa de se imputar um crime de responsabilidade inexistente, diante de interpretações, inclusive divergentes e igualmente razoáveis, salta aos olhos. E, como professor de processo penal, eu fico todo dia acordando, preocupado de como irei passar para os meus alunos as novidades que se vê em sede de operações midiáticas, e adoro o Senado adotando também a minha postura. Nesse ponto eu tenho a lamentar. Devo dizer também que houve manifestações de senadores anteriores, se referindo à testemunha da senhora Esther, e que houve um equívoco, na verdade. Novamente distorcida a posição de quem detectou um equívoco no depoimento. Um depoimento tecnicamente perfeito, na mesma linha, inclusive, do ministro Nelson Barbosa, né? E que ficou claro, na verdade, que decreto é neutro em relação à meta e que decreto é orçamentário e a meta é fiscal. Então, como se disse, e eventualmente passível de contingenciamento, né? O decreto de contingenciamento. Então, eu não consigo entender aonde se quer chegar com essa fúria acusatória, criando-se interpretações translocadas e até teratológicas data vênia por parte da acusação e de quem sustenta o processo de impeachment. Né? Muito bem. Aliás, seria importante também se afirmou taxativamente sobre a existência de 56 técnicos. Eu não sei onde se arrumou esse número, mas até onde eu tenho notícia foram 14 técnicos. Foi então, assim, a ideia, eu recebi a informação aqui, senhor senador, que foram de 14, podemos tirar essa dúvida depois, mas é na mesma dúvida, senador, excelente intervenção do senhor, para mostrar como é ruim nós trabalharmos com algo que não é concreto. Eu não tenho acesso agora para saber sobre os técnicos, sim ao teor do parecer. Também não tenho acesso ao documento que o senador Ronaldo Caiado se referiu aqui, dizendo que é de grande importância, de grande intensidade e densidade técnica, e que não está no processo, e foi usado como base para interrogar a testemunha. Então a defesa fica à míngua, tendo o seu direito cerceado de ter conhecimento desse documento. Então, data vênia, eu gostaria que esse documento fosse juntado aos autos, sob pena de cerceamento de defesa. Muito bem. Senhor Marcos, tranquilo, o senhor realmente respondeu as perguntas dentro das suas atribuições, tecnicamente irrepreensível dentro do que podia responder, não se comprometeu com nada que não fosse aquilo que sabe, né? Então, por isso, eu vou ser bem objetivo, eu tenho 3 perguntas, vou fazer 2 primeiras para que o senhor no primeiro momento responda, e no segundo momento que eu terei, farei a terceira. Bem objetivo. E aí eu queria saber só o seguinte, senhor Marcos, os recursos obtidos por superávit financeiro, ou excesso de arrecadação de recursos vinculados, poderiam ser utilizados para um fim diverso que o determinado pela vinculação legal, como, por exemplo, para promover o pagamento de amortização ou juros da dívida? E a segunda pergunta, caso fosse identificada pelo Ministério alguma ilegalidade em alguma minuta de decreto adicional, essa minuta de decreto seria encaminhada ao próximo estágio do processo decisório interno do Poder Executivo ou seria devolvida para a correção? Por hora, eu me satisfaço com essas perguntas. Com a palavra ao senhor Marcos Ferreira, na condição de testemunha, 3 minutos. Em relação à questão de superávit e de recursos vinculados, inclusive, determinação legal, né, que você não possa ter utilização diversa daquilo que está previsto na legislação, principalmente quando a vinculação constitucional. Então, isso é bastante observado e rigorosamente seguido, inclusive na hora da programação dos recursos no orçamento, para que a execução reflita a questão legal, o aspecto legal. E a segunda pergunta... Com relação especificamente à identificação de alguma ilegalidade pelo Ministério na minuta de decreto adicional, se isso, na verdade, seguiria ao próximo estágio ou se... É porque, na realidade, como a gente falou, já foi dito aqui, inclusive por colegas nossos, que, né, o dado de TI, por exemplo, que o sistema é parametrizado. Então, a parametrização é para garantir que você esteja cumprindo todos os dispositivos legais, ou seja, que a autorização recebida do Congresso Nacional está sendo obedecida. Então, você não tem como encaminhar um crédito que não esteja dentro da autorização recebida. Isso, o sistema está para isso. A interferência humana é no momento de você analisar o mérito do crédito que está sendo proposto. Então, se o crédito tiver algum aspecto ilegal, ou seja, estiver confrontando alguma legislação, alguma autorização
que está no artigo 4º, o proponente não consegue nem enviar. Porque a restrição não é na hora de fazer. Você pode colocar qualquer coisa, mas na hora de você enviar, você tem uma coisa chamada um checklist. São as regras de negócio constante do sistema. É justamente para garantir que o que está sendo assinado tenha conformidade com a legislação, com a autorização recebida. Isso garante integridade ao crédito que está sendo proposto. Com a palavra, o advogado da defesa, doutor Bruno Lemos. Perfeito, a sua resposta é completa na minha leitura. Agora, a última questão apenas, e aí por sua expertise, inclusive de atuação, no caso das solicitações de crédito dos órgãos do Poder Judiciário, né? Especificamente na lei, a LDO de 2015, né? Artigo 41 trata especificamente das propostas de abertura e a necessidade do parecer de mérito. Né? Aí a minha pergunta é, assim sendo, qual o conteúdo do parecer de mérito emitido pelo CNJ em relação às solicitações de crédito contempladas no decreto publicado em 22 de 2015, que beneficiou a Justiça do Trabalho, a Justiça Federal, a Justiça Eleitoral e o TJDF? E se esse parecer indicou haver alguma possibilidade de irregularidade? Não. Com a palavra, o senhor Marcos Ferreira, na condição de testemunha, 2 minutos. Em relação aos demais poderes, eles se sujeitam à mesma legislação, ou seja, à mesma autorização contida no artigo 4º. A questão do parecer de mérito por questões da própria LDO, né, como o senhor colocou que é exigida, o próprio nome já está dizendo, né, no mérito da oportunidade, da viabilidade do crédito que está sendo proposto. O que se buscou em relação à questão do parecer de mérito, aliás, em relação aos órgãos dos demais poderes encaminharem esse pedido via CIOP para o Ministério do Planejamento, são só aqueles créditos que envolvam essas fontes de recursos, de excesso de arrecadação e de recursos próprios, né, de convênio, etc., ou outra fonte superávit, que não remanejamento, porque na própria LDO ele já tem autorização para fazer por ato próprio os remanejamentos, ou seja, remanejamento não implicaria em estar extrapolando o limite que foi estabelecido. E esses outros créditos à conta desses excessos superávites só são feitos quando considerados no relatório de avaliação bimestral. Ou seja, eles têm que ter compatibilidade com o limite. Se os demais poderes demandam o crédito, ele tem que estar compatível com o cenário fiscal vigente, ou seja, eles têm que ser considerados no relatório de crédito. A partir daí é feito o crédito. E por exigência legal da própria LDO, isso é explicitado no texto, no parágrafo da LDO, que eles foram considerados no relatório de avaliação bimestral. Ok? Questão de ordem. Doutor Bruno, na condição de advogado da defesa, Vossa Senhoria tem 1 minuto ainda. Senhor presidente, aproveitando a condição da bondade junina de Vossa Excelência, serei bem breve. Como nordestino, queria aproveitar o último momento de falar para desejar um feliz São João a todos os meus conterrâneos. A minha irmã, parabéns por ter nascido em São João, Nares Pinheira, e que tenham os senhores um bom regresso às suas residências. Pela ordem, senadora Ana Amélia. Eu gostaria, baseado no artigo 18 do regimento, presidente, o doutor Bruno Lemos, que é o advogado de defesa, mencionou no início da sua inquirição à testemunha que hoje foram usadas manobras, na visão dele, que em algum momento citou o caso de vários senadores e nominalmente o senador Ronaldo Caiado. Não sou advogado do senador Ronaldo Caiado, mas apenas me atenho a quando ele diz que houve cerceamento de defesa. Eu gostaria, doutor Bruno, que o senhor identificasse em que momento houve cerceamento de defesa na sessão dessa oitiva agora, uma vez que todos os documentos citados pelos senadores são documentos públicos, porque nós temos que fazer perguntas sobre todas as matérias em documentos ou de informações públicas que são de conhecimento de todos. Então, eu não vejo que tenha havido motivo para isso, e os questionamentos feitos foram com os recursos que nós dispomos. Eu imagino que num tribunal de júri, o advogado de defesa e de acusação, da mesma forma farão. Aqui nós estamos num julgamento, claro, um julgamento político, que temos várias maneiras de fazer a inquirição às testemunhas,
mas eu gostaria que Vossa Excelência, até em respeito ao comando desta sessão pelo senador Raimundo Lira, pela, digamos, exemplar conduta de equilíbrio, de tranquilidade, hoje em relação, digamos, aos tempos, e lembrando que segunda-feira serão 3 testemunhas, um ex-ministro, inclusive. Então, seria importante que, para que terminássemos a sessão de hoje, que fosse identificado em que momento nós tivemos eventual cerceamento de defesa. 2 minutos para o advogado Bruno Lemos, da Defesa. Senhor presidente, senhora senadora, por quem eu nutro grande respeito, especificamente, me parece que toda a fala do senador Caiado foi pautada num parecer, se eu não me engano, da sua consultoria ou da consultoria do Senado, que ele disse que a testemunha teria a obrigação de conhecer, porque se tratam de grandes técnicos no assunto. E esse material, que eu saiba, que me conste, não consta do processo, eu não tive acesso enquanto defesa, e muito menos a testemunha para poder responder aquilo que era indagado com efetividade e intensidade. Então, uma coisa são rascunhos que nós temos, acesso a leis específicas, acesso a documentos públicos. Outra coisa são pareceres, que são trazidos como referência para questionamentos e exigindo-se respostas em função desses documentos que não estão, repito, publicizados. E hoje me parece que o próprio Código de Processo Civil é ainda mais intenso com relação à preocupação desses elementos, porque eu entendo, evidentemente, a característica política desse processo, entendo que os senhores senadores têm uma satisfação a dar aos seus eleitores, mas eu aqui estou como técnico, como advogado, e eu preciso trabalhar com elementos concretos quando efetivamente se trata de documento que é tido como elemento contra a minha constituinte. Senhora senadora. Antes, Vossa Excelência ainda quer... Não, é apenas dizer que eu acho que quando a gente se vale da consultoria legislativa, ou mesmo do assessoramento, que nós temos aqui a obrigação. E a testemunha tem toda a liberdade de dizer, e isso não se trata de cerceamento, ela apenas vai dizer, não sei, não. Ontem nós tivemos várias testemunhas que disseram, eu não estou a par desse assunto, não estou habilitada a responder esse assunto. E essa é a resposta. Nós não sabemos que ninguém é aqui douto em tudo que é assunto, então é natural, mas isso não pode, no meu modesto juízo, configurar nem desrespeito à testemunha, nem cerceamento de defesa. Muito obrigada. Antes de concluir essa reunião, gostaria de fazer algumas comunicações. Primeiro, nós determinamos aqui, eu e o senador Antônio Anastasia, de que os trabalhos desta comissão especial do impeachment, ela daria o mais amplo direito de defesa que um julgamento eventualmente pudesse ter nesse país. Tenho certeza que a história vai reconhecer que agimos desta forma, dando até em momentos que não havia nenhuma previsão legal, nós abrimos espaço para que a defesa se pronunciasse e defendesse a presidenta afastada, ora acusada nessa denúncia 1/2016. Então, isso é uma coisa que tem que ficar mais uma vez registrada. Informo também que nós estamos agora encerrando a 23ª reunião da Comissão Especial do Impeachment. Tecnicamente irrepreensível dentro do que podia responder, não se comprometeu com nada que não fosse aquilo que sabe, né? Então, por isso, eu vou ser bem objetivo, eu tenho 3 perguntas, vou fazer 2 primeiras, para que o senhor no primeiro momento responda, e no segundo momento que eu terei, farei a terceira. Bem objetivo. E aí eu queria saber só o seguinte, senhor Marcos, os recursos obtidos por superávit financeiro, ou excesso de arrecadação de recursos vinculados, poderiam ser utilizados para um fim diverso que o determinado pela vinculação legal, como, por exemplo, para promover o pagamento de amortização ou juros da dívida? E a segunda pergunta, caso fosse identificada pelo Ministério alguma ilegalidade em alguma minuta de decreto adicional, essa minuta de decreto seria encaminhada ao próximo estágio do processo decisório interno do Poder Executivo ou seria devolvida para a correção? Por hora, eu me satisfaço com essas perguntas. Com a palavra ao senhor Marcos Ferreira, na condição de testemunha, 3 minutos. Em relação à questão de superávit e de recursos vinculados, inclusive, é determinação legal, né, que você não possa ter utilização diversa daquilo que
está previsto na legislação, principalmente quando a vinculação constitucional. Então, isso é bastante observado e rigorosamente seguido, inclusive na hora da programação dos recursos no orçamento, para que a execução reflita a questão legal, o aspecto legal. E a segunda pergunta... Com relação especificamente à identificação de alguma ilegalidade pelo Ministério na minuta de decreto adicional, se isso, na verdade, se seguiria ao próximo estágio ou se... É porque, na realidade, como a gente falou, já foi dito aqui, inclusive por colegas nossos, que, né, o dado de TI, por exemplo, que o sistema é parametrizado. Então, a parametrização é para garantir que você esteja cumprindo todos os dispositivos legais, ou seja, que a autorização recebida do Congresso Nacional está sendo obedecida. Então, você não tem como encaminhar um crédito que não esteja dentro da autorização recebida. Isso, o sistema está para isso. A interferência humana é no momento de você analisar o mérito do crédito que está sendo proposto. Então, se o crédito tiver algum aspecto ilegal, ou seja, estiver confrontando alguma legislação, alguma autorização que está no artigo 4º, o proponente não consegue nem enviar, porque a restrição não é na hora de fazer. Você pode colocar qualquer coisa, mas na hora de você enviar, você tem uma coisa chamada um checklist, são as regras de negócio constante do sistema. É justamente para garantir que o que está sendo assinado tenha conformidade com a legislação, com a autorização recebida. Isso garante integridade ao crédito que está sendo proposto. Com a palavra, o advogado da defesa, doutor Bruno Lemos. Perfeito, a sua resposta é completa na minha leitura. Agora, a última questão apenas, e aí por sua expertise, inclusive de atuação, no caso das solicitações de crédito dos órgãos do Poder Judiciário, né? Especificamente na lei LDO de 2015, né? Artigo 41 trata especificamente das propostas de abertura e a anexação do parecer de mérito, né? Aí a minha pergunta é, assim sendo, qual o conteúdo do parecer de mérito emitido pelo CNJ em relação às solicitações de crédito contempladas no decreto publicado em 22 de 2015, que beneficiou a Justiça do Trabalho, a Justiça Federal, a Justiça Eleitoral e o TJDF? E se esse parecer indicou haver alguma possibilidade de irregularidade? Não. Com a palavra ao senhor Marcos Ferreira, na condição de testemunha, 2 minutos. Em relação aos demais poderes, eles se sujeitam à mesma legislação, ou seja, a mesma autorização contida no artigo 4º. A questão do parecer de mérito por questões da própria LDO, né, como você colocou que é exigida, o próprio nome já está dizendo, né, no mérito da oportunidade, da viabilidade do crédito que está sendo proposto. O que se buscou em relação à questão do parecer de mérito, aliás, em relação aos órgãos dos demais poderes encaminharem esse pedido via CIOP para o Ministério do Planejamento, são só aqueles créditos que envolvam essas fontes de recursos, de excesso de arrecadação e de recursos próprios, né, de convênio, etc., ou outra fonte superávit, que não remanejamento, porque na própria LDO ele já tem autorização para fazer por ato próprio os remanejamentos, ou seja, o remanejamento não implicaria em estar extrapolando o limite que foi estabelecido. E esses outros créditos à conta desses excessos superávites só são feitos quando considerados no relatório de avaliação bimestral. Ou seja, eles têm que ter compatibilidade com o limite. Se os demais poderes demandam o crédito, ele tem que estar compatível com o cenário fiscal vigente, ou seja, eles têm que ser considerados no relatório de crédito. A partir daí é feito o crédito. E por exigência legal da própria LDO, isso é explicitado nos textos, no parágrafo da LDO, que eles foram considerados no relatório de avaliação bimestral. Ok? Questão de ordem. Doutor Bruno, na condição de advogado da defesa, Vossa Senhoria tem 1 minuto ainda. Senhor presidente, aproveitando a condição da bondade junina de Vossa Excelência, serei bem breve. Como nordestino, queria aproveitar o último momento de falar para desejar um feliz São João a todos os meus conterrâneos. A minha irmã, parabéns por ter nascido em São João, Nares Pinheira, e que tenham os senhores um bom regresso às suas residências. Pela ordem, senadora Ana Amélia. Eu gostaria, baseado no artigo 18 do regimento, presidente, o doutor Bruno Lemos, que é o advogado de defesa, mencionou no início da sua inquirição à testemunha
que hoje foram usadas manobras, na visão dele, que em algum momento citou o caso de vários senadores e nominalmente o senador Ronaldo Caiado. Não sou advogado do senador Ronaldo Caiado, mas apenas me atenho a quando ele diz que houve cerceamento de defesa. Eu gostaria, doutor Bruno, que o senhor identificasse em que momento houve cerceamento de defesa na sessão dessa oitiva agora, uma vez que todos os documentos citados pelos senadores são documentos públicos, porque nós temos que fazer perguntas sobre todas as matérias em documentos ou de informações públicas que são de conhecimento de todos. Então, eu não vejo que tenha havido motivo para isso, e os questionamentos feitos foram com os recursos que nós dispomos. Eu imagino que num tribunal de júri, o advogado de defesa e de acusação, da mesma forma farão. Aqui nós estamos num julgamento, claro, um julgamento político, que temos várias maneiras de fazer a inquirição às testemunhas, mas eu gostaria que Vossa Excelência, até em respeito ao comando desta sessão pelo senador Raimundo Lira, pela, digamos, exemplar conduta de equilíbrio, de tranquilidade, hoje em relação, digamos, aos tempos, e lembrando que segunda-feira serão 3 testemunhas, um ex-ministro, inclusive. Então, seria importante que, para que terminássemos a sessão de hoje, que fosse identificado em que momento nós tivemos eventual cerceamento de defesa. 2 minutos para o advogado Bruno Lemos, da Defesa. Senhor presidente, senhora senadora, por quem eu nutro grande respeito, especificamente, me parece que toda a fala do senador Caiado foi pautada num parecer, se eu não me engano, da sua consultoria ou da consultoria do Senado, que ele disse que a testemunha teria a obrigação de conhecer, porque se tratam de grandes técnicos no assunto. E esse material que eu saiba... Importância. A defesa tentava destacar que a meta não era relevante, que o que importava era a existência de superávit parcial nos órgãos setoriais, ou excesso de arrecadação parcial nos órgãos setoriais. Em vários momentos a defesa disse isso. Olha, não importa a meta, o que interessa é que no órgão setorial tinha superávit ou tinha excesso de arrecadação. Nós entendemos que esse argumento também não se sustenta. Por quê? Porque se fosse assim, se o que importasse era o parcial e não o total, para que existe DRU? Para que existe lei orçamentária? Então, esse argumento já não fazia sentido ao nosso sentir. Porém, agora vem a confirmação de que a denúncia está correta. E por isso, eu reitero aqui a todos os senadores presentes, a acusação pede que seja julgada procedente. Não só nessa segunda fase de pronúncia, mas também na terceira fase, confirmando o afastamento da senhora presidente. E eu gostaria de fazer uma pergunta para o doutor Marcos. Doutor, o senhor se recorda quando do envio do PLN 5, quando estavam aguardando a aprovação, ou mesmo quando consideraram essa meta proposta, se nesta meta proposta estavam já considerados os empréstimos tomados dos bancos públicos, empréstimos esses que não tinham sido contabilizados no primeiro momento? O senhor lembra se esses empréstimos foram levados em consideração nesta meta proposta no PLN 5? Com a palavra, o senhor Marcos Ferreira, na condição de testemunha, 3 minutos. Obrigado, senador. Obrigado, advogada, pela pergunta. Só para esclarecer, quer dizer, a questão da meta aí, inerente à questão do crédito, a gente só se reportava a questão do crédito estar submetido ao limite vigente. Então, ele estava vigente. Como eu disse anteriormente, inicialmente nas minhas falas, essa questão era tratada por uma outra área da Secretaria, Secretaria de Assuntos Fiscais. Então, eu não saberia, senhora, me desculpa, informar o que estaria sendo considerado, porque o relatório é extenso, né? E, às vezes, a gente consegue ler o relatório, né? Quando você consegue ler uma vez, a gente já tem que... né? Mas eu não saberia dizer para a senhora sobre isso, né? A palavra com a doutora Janaína, 3 minutos. Excelência, a pergunta tem a seguinte finalidade. A situação pode ser ainda mais grave, né? E muitas das participações da senadora Lúcia Vânia vão nesse sentido. A situação pode ser ainda mais grave do que a constatada na denúncia, porque se eles trabalharam com uma meta proposta, e se essa meta proposta
sequer levava em consideração os débitos já reconhecidos, conhecidos pelo governo, perante o Banco do Brasil, perante o BNDES, relativamente ao FGTS, com relação à Caixa Econômica Federal, na verdade, até mesmo a meta proposta era fraudulenta, ela era fictícia. Então, isso é importante que fique claro. Um dos pontos levantados pelo senador Wellington tem a ver com um documento que eu destaquei aqui ontem, e eu torno a destacar o documento de número 81. Os bancos foram oficiados a fim de mostrarem quais foram os principais beneficiados pelo Plano Safra e, sobretudo, pelo PSI, porque o PSI, a rigor, se destinaria a empresas pequenas, a empresas médias, para comprar maquinário, só que só teve empresa grande beneficiada, né? Empresa grande, inclusive multinacional, que é algo que gera estranheza, e o mais importante, em 2014, a Petrobras ganhou 200 milhões do PSI via BNDES, e em 2015, outros 200 milhões. Né? A dúvida é que fica, por que a Petrobras recebeu dinheiro do PSI via BNDES, sendo uma empresa pública, né? Não precisando comprar maquinário para gerar emprego, que isso era para empresas pequenas, empresas de médio porte. Por quê? Né? E gera uma outra reflexão, haja vista que foi na Petrobras que aconteceu a maior sangria para irrigar, inclusive, a campanha da presidente Dilma. Então, isso é um fato para o qual nós não podemos fechar os olhos. Mas era isso, torno a render as minhas homenagens, agradecer a todos por essa semana. Passo a palavra ao advogado da defesa, doutor Bruno Lemos, até 6 minutos. Senhor presidente, pelo visto a acusação já está usando seu tempo para as alegações finais, já requerendo a condenação. Interessante, espero que seja contado, inclusive, do prazo. Senhor presidente, o uso de metáforas aqui no caso e a infeliz comparação de trânsito tentando popularizar ou tentar se fazer compreensível um complexo crime de responsabilidade inexistente, é o que entende a defesa, né? Está me fazendo lembrar a tentativa de setores punitivistas que vêm gravitando hoje com grande intensidade no globo terrestre e com igual força no Brasil, sempre afeitos à teoria do direito penal do inimigo. O direito penal do autor em detrimento do fato, criando tipificações insubsistentes por analogia ou por interpretação analógica. E isso eu costumo dizer nas minhas aulas de processo penal para meus alunos. Hoje a acusação é a acusação, hoje os senadores da atual base aliada são senadores da atual base aliada, mas esquecem-se que esse bumerangue perigoso lançado um dia volta nos seus próprios pescoços. E eu torço que isso não aconteça, porque essa flexibilização aqui, nessa tentativa de se imputar um crime de responsabilidade inexistente, diante de interpretações, inclusive divergentes e igualmente razoáveis, salta aos olhos. E, como professor de processo penal, eu fico todo dia acordando, preocupado de como irei passar para os meus alunos as novidades que se vê em sede de operações midiáticas, e adoro o Senado adotando também a minha postura. Nesse ponto eu tenho a lamentar. Devo dizer também que houve manifestações de senadores anteriores se referindo à testemunha da senhora Esther, e que houve um equívoco, na verdade. Novamente distorcida a posição de quem detectou um equívoco no depoimento. Um depoimento tecnicamente perfeito, na mesma linha, inclusive, do ministro Nelson Barbosa, né? E que ficou claro, na verdade, que decreto é neutro em relação à meta e que decreto é orçamentário e a meta é fiscal. Então, como se disse, e eventualmente passível de contingenciamento, né? O decreto de contingenciamento. Então, eu não consigo entender aonde se quer chegar com essa fúria acusatória, criando-se interpretações translocadas e até teratológicas data vênia por parte da acusação e de quem sustenta o processo de impeachment. Né? Muito bem. Aliás, seria importante também se afirmou taxativamente sobre a existência de 56 técnicos. Eu não sei onde se arrumou esse número, mas até onde eu tenho notícia foram 14 técnicos. Foi então, assim, a ideia, eu recebi a informação aqui, senhor senador, que foram de 14, podemos tirar essa dúvida depois, mas é na mesma dúvida, senador, excelente intervenção do senhor, para mostrar como é ruim nós trabalharmos com algo que não é concreto. Eu não tenho acesso agora para saber sobre os técnicos, sim ao teor do parecer. Também não tenho acesso ao documento que o senador Ronaldo Caiado se referiu aqui, dizendo que é de grande importância, de grande intensidade e densidade técnica e que não está no processo e foi usado como base para interrogar a testemunha
Então a defesa fica à míngua, tendo o seu direito cerceado de ter conhecimento desse documento. Então, data vênia, eu gostaria que esse documento fosse juntado aos autos sob pena de cerceamento de defesa. Muito bem. Senhor Marcos, tranquilo, o senhor realmente respondeu as perguntas dentro das suas atribuições. Passo a palavra à advogada da acusação, doutora Janaína Conceição, até 6 minutos. Muito obrigada, excelência. Estou bem mais calma. Bom, começo então nesse clima de São João, cumprimentando novamente a todos e parabenizando a presidência e a relatoria, porque é um trabalho tenso, né? É um trabalho tenso, é um processo importante. E eu cheguei aqui achando que essa delicadeza na forma do presidente conduzir o relator, que poderia de alguma maneira atrasar, e eu percebi o contrário, né? Que essa forma de condução branda, calma, cautelosa, na verdade está favorecendo no sentido de encaminhar os trabalhos, independentemente do resultado. Então eu queria aqui render minhas homenagens, né, nesse dia de São João, ao presidente, ao relator, pela serenidade. Eu acho que a palavra certa, a qualidade maior é essa. Dizer que, muito embora nós tenhamos que evoluir muito no que diz respeito aos estados e aos municípios, senador Wellington, eu concordo com Vossa Excelência, tem que lembrar que no que diz respeito a este caso, há um agravante pelo fato de haver as instituições financeiras federais. Existem muitos crimes a serem apurados e coibidos nas outras instâncias, e tem muitos prefeitos já punidos, né, e até procedimentos em face de governadores, mas é muito importante destacar isso, porque eu lembro que quando eu vim prestar os esclarecimentos aqui na comissão, muitos senadores disseram, mas tem estado tal, estado... Mas no âmbito federal tem uma situação muito grave, que é a utilização dos bancos públicos, o que fere de maneira, assim, direta os artigos 36 e 38 da Lei de Responsabilidade Fiscal, e, por consequência, a legislação que trata dos crimes de responsabilidade. Essa particularidade, ela não existe nos estados e nos municípios. Aliás, foi para proteger os bancos estaduais que essa lei foi criada, porque na época que a lei foi criada, muitos bancos tinham sido quebrados pela irresponsabilidade fiscal de governadores. Então, acho que esse ponto tem que ser destacado. E esse aspecto torna o nosso caso muito grave, né? Que esse caso sirva como exemplo para um maior rigor na responsabilidade fiscal nas outras instâncias, acho ótimo que seja assim. Mas é importante que essa diferença seja destacada. Eu gostaria também de enfatizar, não sei se o senador já saiu, o senador Lindbergh, a fala do senador Lindbergh foi muito importante quando ele diz que, desde o início, a defesa está dizendo que contou, que levou em consideração a meta proposta. Eu confesso que eu não tinha percebido nas falas da defesa uma confirmação tão clara, né, de que era a meta proposta que estava sendo utilizada como parâmetro. Eu considero isso como uma confissão do crime, porque é justamente isso que a denúncia está apontando, ao lado de todo o problema envolvendo as pedaladas, que são os empréstimos vedados dos bancos públicos, empréstimos esses não contabilizados, que geraram superávit fraudulento. É isso que a acusação está dizendo. Eles baixaram decretos, sabendo que o projeto não tinha sido aprovado, que teria todo um trâmite, contando com a meta proposta. Então, na verdade, o depoimento, o testemunho do Dr. Marcos, aliado à fala do senador, com todo respeito, ao meu ver, vem confirmar a denúncia. O que eu vinha entendendo do que falava a defesa até agora era quase como uma não